Olá, alunos do terceiro ano! Estamos retornando agora com a nossa segunda aula de língua portuguesa de hoje. E nessa segunda aula nós iremos trabalhar a seguinte habilidade: inferir o sentido de palavras e expressões. Para começar, vamos fazer o lembrete. Temos o nosso projeto de fluência. No nosso projeto de fluência, hoje é o segundo dia. E no segundo dia, a nossa leitura é em voz alta. Então, convida alguém da sua família para ouvir você fazendo a leitura do nosso texto da semana. As férias chegaram, tá bom? Então, vamos dar continuidade, passando agora para o momento da leitura. E hoje eu trouxe para vocês um poema de Elias José. E o título do poema é Tem Tudo a Ver. Convido a você para conhecer e apreciar a poesia desse grande autor. Tem tudo a ver. A poesia tem tudo a ver com tua dor e alegrias, com as cores, as formas, os cheiros, os sabores e a música do mundo. A poesia tem tudo a ver com a plumagem, o voo e o canto, a veloz acrobacia dos peixes, as cores todas do arco-íris, o ritmo dos rios e cachoeiras, o brilho da lua, do sol e das estrelas, a explosão em verde, em flores e frutos. A poesia é só abrir os olhos e ver, tem tudo a ver com tudo. Esse texto está disponível no site Baú de Histórias e Poemas.blogspot.com e eu trouxe ele para que nós apreciemos um pouco mais sobre esse gênero textual que a gente tem estudado e é muito legal, muito divertido e emocionante, o poema. E agora nós vamos continuar nossa aula falando sobre fábula. Estamos revisando sobre esse gênero textual. Vamos fazer uma leitura de um texto do gênero para essa segunda aula. E o nosso texto dessa segunda aula vai tratar desses dois personagens. Observaram quem são? Vocês já viram esses dois animais? O sapo todo mundo conhece. E o animalzinho que está em cima da barriga do sapo é um escorpião. Nós vamos falar sobre esses dois animais, o sapo e o escorpião. O sapo e o escorpião. Era uma vez um sapo e um escorpião que estavam parados à margem de um rio. Ambos precisavam chegar à margem oposta, mas o escorpião não podia fazê-lo. Ele não sabia nadar. Vendo que o sapo era a única possibilidade de chegar ao outro lado, o escorpião pediu-lhe ajuda. Você me carrega nas costas para eu poder atravessar o rio? Perguntou o escorpião ao sapo. De jeito nenhum, você é a mais traiçoeira das criaturas. Se eu te ajudar, você me mata em vez de me agradecer. Mas se eu te picar com meu veneno, respondeu o escorpião com uma voz terna e doce. Morro também. Me dê uma carona. Prometo ser bom, meu amigo sapo. O sapo concordou. Durante a travessia do rio, porém, o sapo sentiu a picada mortal do escorpião. Por que você fez isso, escorpião? Agora nós dois morreremos afogados, disse o sapo. E o escorpião simplesmente respondeu: porque esta é a minha natureza, meu amigo sapo, e eu não posso mudá-la. Esse texto é de Heloísa Prieto, adaptado. Quanto à autoria do texto, não tem um autor que foi definido, alguns escritores que reescrevem essa fábula do sapo e do escorpião dizem que ela é de Esopo e outros dizem que é de autor desconhecido. Então, coloquei aqui apenas a autora desse texto, que inclusive foi adaptado para esta aula. E esse texto está disponível no site armazemdetexto.blogspot.com.
blogspot.com, certo? Então vamos agora conversar um pouquinho sobre esse texto. Vamos falar sobre esse texto, o escorpião e o sapo. Sobre o que o texto fala? Bom, ele fala desses dois animais. O que é que acontece na situação? Eles precisavam chegar ao outro lado do texto. E o escorpião faz o quê? Um pedido para o sapo. O sapo, na situação inicial, ele aceitou? Não, mas logo em seguida ele concordou. E quando ele concordou, acabou colocando o escorpião nas suas costas e eles foram atravessar o rio juntos. Esse texto ele vai tratar principalmente do fato do escorpião, embora esteja precisando mudar a sua natureza nessa situação. Qual era a natureza dele? Ser traiçoeiro. Ele não conseguia, ele é o que ele é e ele não pode alterar, independente da situação em que ele se encontre. Picou o escorpião, o escorpião picou o sapo, os dois acabaram se afogando e embora ele se prejudicasse também ferroando o sapo, ele não deixou de fazê-lo porque aquilo cabia à natureza dele e mesmo que ele tentasse, ele não conseguiria modificar, certo? Quem são os personagens da história lida? Os personagens são o escorpião e o sapo. O que o escorpião e o sapo precisavam fazer? Eles estavam em um lado da margem do rio e precisavam ir para o outro lado, para a margem oposta. Por que o escorpião não podia atravessar o rio sozinho? Porque os escorpiões, eles não sabem nadar. Lá no texto explica essa situação, que o escorpião não podia fazer isso porque não sabe nadar. O que o escorpião fez com o sapo? Ele acabou picando o saco e injetando veneno, fazendo com que o sapo afundasse, morresse. E por que ele fez isso? Porque faz parte da natureza dele ser traiçoeiro e ele não conseguiu modificar nem diante de uma situação, dessa situação em que ele estava, que necessitava se conter. Conversando sobre o texto, agora nós vamos falar um pouco sobre essa interação. Nessa interação com o texto, nós vamos analisar palavras e expressões, de que forma essas palavras e essas expressões foram colocadas no texto, com que sentido. E aí a gente vai averiguar algumas informações sobre o texto e para poder responder as questões. Então, na primeira questão nós temos, releia o trecho. Mas, se eu te picar com o meu veneno, respondeu o escorpião, com uma voz terna e doce. Morro também. Me dê uma carona, prometo ser bom, meu amigo sapo. Vocês observaram que aqui nós temos uma expressão que está destacada. Essa expressão qual é? Com uma voz terna e doce. Ok, então vamos ver o que essa questão está pedindo. A expressão destacada indica que o escorpião A. Falou de maneira desagradável com o sapo. B. Não demonstrou delicadeza ao falar. C. Usou o tom de voz alterado para se dirigir ao sapo. Ou D. Falou de forma gentil e tranquila com o sapo. E aí, quando eu digo que uma pessoa ela está utilizando uma voz terna e doce, significa que ela está agindo como? De maneira agitada ou calma? Calma, ela está falando de maneira calma e tranquila, e está sendo também muito gentil com a pessoa a quem ela se dirige na sua fala. Então, nessa situação em que o escorpião utiliza um tom de voz terno e doce, eu posso dizer que ele estava falando de maneira gentil
e tranquila com o sapo. E qual é a resposta, a letra correspondente a essa resposta? A letra D. Então, com a voz terna e doce, essa expressão vai indicar que o escorpião falou de forma gentil e tranquila com o sapo, ok? Vamos prosseguir aqui para a segunda questão. Uma das frases a seguir pode representar a moral da fábula em estudo. Indique-a. A. Independente da situação, haja sempre com o coração. B. É burrice tentar ser uma coisa que não é. C. Fazer a coisa certa na hora certa é uma grande arte. Ou D. A situação não é capaz de mudar o que a natureza determina. Vamos agora averiguar pelo lado da história. O escorpião, ele agiu daquela maneira por quê? Por que ele acabou picando o sapo? Ele justificou lá no final da história que aquela era a natureza dele, ou seja, o caráter dele, era a essência que ele possuía e ele não podia modificar. Então, embora naquela situação ele precisasse se manter quieto e não picar o sapo para não envenená-lo, ele não conseguiu se conter, porque a essência dele era de fazer aquilo, de ser traiçoeiro. Então, a gente pode dizer que independente da situação em que uma pessoa traiçoeira, né, em que no caso o escorpião, ele estivesse, independente de necessitar não ser traiçoeiro, de ser fiel ao que ele diz, ele não conseguiria. Por quê? Porque ele não conseguiria alterar a sua natureza. Não era possível para ele alterar a sua essência, aquilo que havia dentro dele. Então, a gente pode dizer que uma moral adequada para essa fábula seria muito bem a letra D. A situação não é capaz de mudar o que a natureza determina, ou seja, está determinado pela natureza, não pode ser alterado. Então, independente da situação de necessitar ou não, quem é traiçoeiro vai continuar sendo traiçoeiro, que foi o que aconteceu em relação ao escorpião e o sapo. Terceira questão. Releia o trecho. Porque esta é a minha natureza, meu amigo sapo, e eu não posso mudá-la. A palavra destacada foi usada com qual dos significados abaixo? Natureza. A palavra natureza ela pode apresentar diferentes significados. Nós temos aqui 4 desses significados. A. Conjunto das coisas criadas. B. Propriedade das coisas. C. Modo de ser, essência aos seres. Aqui na realidade é essência dos seres, tá bom? Então vocês considerem aqui dos seres. E letra D, que faz parte do mundo natural. Vocês acreditam que essa palavra aqui, natureza, quando o escorpião disse que aquela era a natureza dele, ele estava se referindo ao qual desses significados? Ele estava se referindo à forma como ele era internamente, ao seu caráter, às suas ações. Então, era o modo de ser, a essência dos seres. A palavra natureza, nesse contexto, foi utilizada com o significado de modo de ser, essência dos seres. Aquilo que define se uma pessoa ela é boa ou ruim, aquilo que caracteriza o comportamento, o caráter de uma pessoa.
certo? Então, a natureza aí, o escorpião estava referindo-se à sua essência, ao seu modo de ser. Porque esta é minha natureza, meu amigo sapo, e eu não posso mudá-la. A fala do escorpião significa que ele, A, não se conhecia bem e descobriu a sua natureza diante da situação. O que vocês acham? Vocês acreditam que o escorpião ele tinha conhecimento de como ele era? Ele agiu daquela maneira só por causa da situação ou ele já sabia que ele teria aquela atitude? Letra B. Não sabia sobre a sua essência e por isso fez o pedido ao sapo. Vocês acreditam que o escorpião ele não conhecia a sua essência? Que ele fez esse pedido ao sapo sem saber como ele era e como ele agiria diante da situação? O que vocês acham? C. Apesar de se conhecer bem, pensou que podia se controlar na ocasião. Será que o escorpião pensou que ele poderia se controlar naquela ocasião? Porque ele estava precisando se manter controlado, ele precisava chegar ao outro lado da margem, precisava de uma carona para isso, já que ele não podia nadar porque não sabia. Vocês acham que ele se conhecia tão bem, mas achava que naquela situação ele poderia não agir de maneira traiçoeira? O que vocês acham a respeito do comportamento do escorpião? E letra D, sabia a atitude que teria, pois sua natureza lhe forçava a agir pelo instinto. O que vocês acham que melhor representa a fala do escorpião? Quando ele diz que é a natureza dele e que aquilo ele não podia mudar. Mostra que ele se conhecia bem, que ele não se conhecia, que ele não sabia como era a sua essência e que apesar de se conhecer bem, ele achou que poderia modificar sua natureza. Ou não, ele sabia como era a sua natureza, mas mesmo assim ele fez aquilo porque era da sua natureza ser traiçoeiro. O que vocês acreditam que corresponde melhor, que encaixa-se melhor nessa resposta? A situação em que o escorpião ele sabia sim que ele teria essa atitude traiçoeira. Por que ele sabia? Porque ele sabia que a sua natureza iria lhe forçar a agir pelo próprio instinto, independente da situação. Então, na letra A, a gente descarta porque ele se conhecia bem e ele não descobriu a sua natureza diante da situação. A letra B, a gente descarta porque ele sabia sim da sua essência e mesmo assim ele fez o pedido ao sapo. A letra C, a gente vai descartar porque ele se conhecia bem e ele não pensou em nenhum momento, de acordo com as informações que nos foram fornecidas pelo texto, ele não pensou em nenhum momento que podia se controlar diante da situação. A que melhor se encaixa, que não tem nada para a gente ir de contraponto, é a letra D, que diz que ele sabia a atitude que teria, pois sua natureza lhe forçava a agir pelo instinto. Então, a fala do escorpião significa que ele sabia que atitude teria, porque a sua natureza iria, de qualquer maneira, lhe forçar a agir pelo próprio instinto. Ao falar, de jeito nenhum, você é a mais traiçoeira das criaturas. Se eu te ajudar, você me mata em vez de me agradecer. O sapo mostra que, quando ele fala isso, quando ele se recusa a levar o escorpião nas costas, o sapo mostra que ele confia que o escorpião não irá fazer nada contra ele. B, ele não conhecia bem o escorpião. C, não queria ajudá-lo a atravessar o rio. Ou D, ele conhecia a natureza perversa do escorpião. Quando ele diz que o escorpião é a mais traiçoeira das criaturas e que sabia que se ele o ajudasse a atravessar o rio, o escorpião iria matá-lo
e não agradecê-lo. Essa fala do sapo mostra que ele conhecia o escorpião, sabia que ele era traiçoeiro, perverso e por isso não queria levá-lo. Então a resposta que a gente pode utilizar, que melhor se encaixa nessa pergunta, é que o sapo conhecia a natureza perversa do escorpião. A fala do sapo indica que ele conhecia bem o escorpião e a sua natureza. Então, crianças, vamos relembrar um pouquinho do que nós trabalhamos nessas duas aulas de hoje. Nós revisamos um gênero textual, qual foi? Fábula. E hoje nós trabalhamos duas fábulas. A primeira foi do burro e do cachorrinho. Nessa primeira fábula, nós trabalhamos os elementos da narrativa. A segunda fábula que nós trabalhamos na aula de hoje, nessa segunda aula de hoje, foi a fábula do escorpião e o sapo e o escorpião. Nessa fábula, nós trabalhamos a utilização de palavras e expressões e o sentido com os quais essas palavras ou expressões foram utilizadas dentro da frase, dentro do contexto. Espero que vocês tenham gostado das nossas fábulas, dos nossos textos lidos hoje, que tenham aprendido alguma informação que ficou, que vocês não conseguiram acompanhar anteriormente e que nessa revisão vocês conseguiram aprender ou mesmo reforçar a informação. Espero também que tenham gostado. Não esqueçam de fazer a leitura do projeto de fluência dessa semana. Hoje é dia de leitura em voz alta. Te aguardo na nossa próxima aula de língua portuguesa. Um grande beijo e até breve.